Então, se nós podemos ler no cenário atual essas características que nós percebemos com as consequências do niilismo, da negação do suporte da existência humana, a pergunta que se nos coloca é: como é que isso aconteceu? De onde isso vem? Por que nós estamos vivendo uma configuração assim que, obviamente, é uma situação angustiante, né, que tem a sua precariedade, ela não é uma experiência fácil. E a primeira coisa que nós devemos dizer é que essa situação que nós vivemos hoje, que nós nos encontramos mergulhados, né, respirando por todos os poros na situação do niilismo como configuração civilizacional, ela não é resultado de um acidente ou de um acaso histórico. Quando a gente para fazer a rememoração da experiência histórica que nos conduziu até aqui, nós percebemos que existe como uma espécie de destino. O niilismo, ou o processo histórico do niilismo, vai ser um processo literalmente fatídico, onde o destino de uma experiência da civilização ocidental se joga e, na verdade, como se ele já estivesse cifrado e ele tendesse a se realizar. Então, ao invés de ser um acidente, é quase que uma espécie de desenvolvimento interno da própria lógica histórica do espírito ocidental. Se nós observarmos, então, nessa rememoração histórica, um momento anterior, onde a gente ainda não percebe esse tipo de nenhum sinal desse tipo de perda das referências de sentido, da razão de ser e do vínculo com uma ordem transcendente divina. Nós, por exemplo, se a gente pensar no mundo medieval, o sentido permeava todas as esferas da cultura, porque tratava-se de um mundo unificado a partir de uma visão de mundo, uma visão religiosa, transposta teologicamente, conjugada com determinada forma de razão filosófica, que então concedia essa vinculação, reconhecia, afirmava essa vinculação com a origem transcendente, com a referência a um Deus criador, e, portanto, isso garantia, né, o sentido e a ordem desse mundo, né? Ao final do período medieval, já no século XIV, que é conhecido como o século das rupturas, se o século XIII foi o século da síntese, onde essa visão medieval de mundo se consuma, né, no casamento de razão e razão metafísica e de fé criacionista, o século XIV nós já percebemos claramente os indícios, os sinais nos eventos históricos da cultura de uma dissociação do âmbito religioso e do âmbito secular, né? Essa talvez seja, aí a gente possa localizar as primeiras manifestações do processo de secularização da cultura. Um processo que vai se desdobrar ao longo dos séculos seguintes, na Idade Moderna, e se consumar aí, né, indo desde esses primórdios, esses primeiros sinais no século XIV, passando pela Revolução Científica e também pelo evento da Reforma, desembocando na Revolução Francesa e na Revolução Industrial. Isso vai mudar completamente a instalação humana no mundo e a visão de mundo que a humanidade ocidental possuía. Se nós tomarmos um elemento, só para orientar a reflexão, um evento que ele é como que emblemático desse processo, é reputada a Galileu ter dito uma frase no processo de sua Inquisição, né, onde ele se defendia dizendo que a Bíblia nos ensina como se vai ao céu, mas ela não nos diz nada a respeito de como vai o céu. O que está implicado nessa sentença, nessa frase de Galileu? Essa sentença de Galileu, ela nos mostra, então, ela deixa clara uma dissociação entre a explicação científica do mundo, que é, então, que ele reivindica ser prerrogativa da nova forma de saber que ele representa, e a gente poderia dizer a orientação prático-existencial que ele remete à instância religiosa, à igreja, com a noção de salvação. Então, existe uma dissociação entre as duas esferas, né? E, por princípio,
toda essa questão da orientação prática existencial, a questão dos fins da humanidade, isso está excluído de partida do saber científico. Não é uma questão de uma falha, é uma questão de uma limitação do campo de aplicação do conhecimento científico. Ele não se interessa, não tem nada a dizer, nem contra nem a favor, a respeito de como eu devo viver, que é a questão ética fundamental. Isso aí, então, na frase de Galileu, ele fala, fica do lado da igreja. Como é que se vai ao céu? Como é que eu atinjo a felicidade, a salvação? Como é que eu devo me comportar nesse mundo? Enquanto a ciência vai simplesmente explicar, lançar um outro tipo de olhar que nada tem a ver com a questão dos fins do ser humano e da sua razão de ser, da sua razão de existir, do sentido da vida humana, e lançar um olhar que vai simplesmente explicar o mundo de um ponto de vista físico, né? Por exemplo, esse novo olhar científico, ele vai construir o seu objeto, que vai ser então o objeto da física, o universo como um todo. Esse universo, ao contrário daquele cosmos, daquela ordem cósmica antiga e medieval, ele não tem qualquer relevância ética. Por isso a ciência não tem nada a dizer em termos de questões éticas, em termos de questões dos fins da existência humana, de como eu devo viver, nada a respeito disso. Porque o objeto dela, ele é construído, ele é definido, delimitado, como sendo apenas uma grande máquina que funciona segundo determinadas leis, que cabe à ciência explicar, decodificar, né, e conhecer. Essa nova noção de universo, que é o objeto da mirada científica moderna, ela vem substituir aquela antiga noção de cosmos, da ordem cósmica maior, que fornecia os modelos que eram captados pelo ser humano, resultantes de uma ação divina e mesmo da estruturação do ser. Eles eram captados e serviam como paradigmas para a realização humana. O universo já não tem mais nada disso, ele não tem significação ética, o universo científico, né? Não tem significação ética nenhuma. Junto com isso, nós podemos perceber então a transformação na concepção de natureza. A natureza, dentro da concepção antiga e medieval, ela designa a essência de cada elemento, de cada membro que está inserido dentro dessa grande ordem cósmica. E a partir dessa essência, né, a natureza significa aquilo que alguma coisa é, e ela tem, por isso mesmo, ela já tem essa potência ética no caso do ser humano. Porque então, se já está inscrito na ordem cósmica uma resposta à pergunta, o que é o ser humano, que vai então dar a essência do ser humano, a realização humana, que é então a questão ética, como eu devo viver, ela já está marcada nessa própria ordem. Eu devo viver de forma a realizar a minha natureza, a natureza humana, que não é só a minha individual, é a natureza do gênero humano, é a própria humanidade. Pois bem, no novo universo não tem nada disso, o universo é uma máquina, ele não tem significação ética, relevância ética nenhuma, ele não responde à inquietação do homem a respeito das formas como ele deve conduzir a sua vida, e a noção de natureza correlativa a esse novo universo já não é a natureza daquilo que tem seu lugar natural numa ordem cósmica boa e bela. Não é mais assim. Natureza vai virar apenas uma matéria-prima que está à disposição da intervenção demiúrgica do poder técnico que acompanha o saber científico moderno, o poder técnico humano. Então a natureza é simplesmente uma coisa extensa, como dirá Descartes, uma res extensa, uma coisa que se submete à nossa dominação técnico-científica. Portanto, com essa nova posição que é possibilitada pelo saber científico aliado à tecnologia, a gente pode então resumir dizendo pela tecnociência, e com o avanço do poder demiúrgico dessa tecnociência, de intervenção
na natureza, de dominação da natureza, dominação moderna da natureza, a razão humana, o homem pode, por exemplo, intervir na estrutura natural dada do átomo e produzir artificialmente uma bomba atômica, sem que a ciência ou a própria natureza te diga alguma coisa a respeito se isso deveria ou não ter sido produzido e pior, se deve ou não julgar a bomba atômica, utilizar o que você produziu. Da mesma maneira, esse poder demiúrgico impressionante que nós assistimos hoje, né, no nosso tempo, ele pode intervir na intimidade mesma da matéria biológica, intervir e transformar o genoma que é dado naturalmente e produzir artificialmente um organismo ou outras coisas, como a gente vê o tempo inteiro no nosso tempo, né? Isso tudo, esse poderio técnico é que vai tornar obsoleta a noção antiga de natureza e, portanto, a noção que dava, né, a partir da concepção de que há um lugar natural para cada coisa, há um lugar natural para o ser humano. Quando você adquire esse poder, poder de um verdadeiro Deus de prótese, como diria numa expressão famosa de Freud, né, a normatividade natural que me transcendia e a qual deveria me conformar, ela fica obsoleta. Se nós retornarmos então à frase de Galileu, o que resta? Se a ciência de Galileu, a física, diz como vai o céu, como vai o universo, e daí já nós não temos mais nenhum ponto para orientar, através de um ílum, o sentido da nossa vida, resta o outro lado, né? O lado da atitude da consciência religiosa, que então vai assumir essa tarefa de orientação da existência humana no seu significado prático, existencial e religioso. Existe uma imagem bíblica que a gente pode utilizar aqui para pensar simbolicamente essa relação do ílum religioso, do transcendente religioso com a existência humana. É no final do livro de Daniel, onde um anjo do Senhor toma o profeta Abacuque por uma mecha de cabelos e o conduz da Judéia até a Babilônia para alimentar o profeta Daniel. Então é a imagem de um ser humano carregado, transportado por fios de cabelo, transportado pelo anjo de Deus, né? E esses fios de cabelo seriam então, metaforicamente, simbolicamente, o equivalente do ílum, né? Do sentido transcendente de um anjo que carrega, dá suporte, transporta a existência humana. O que está, então, implicado na frase de Galileu e que vai se realizar historicamente e vai se acirrar é essa dissociação entre esse âmbito da referência religiosa e o âmbito da explicação científica de mundo. Mas o que vai acontecer, então, na marcha desse processo? Vamos lembrar um outro evento histórico que é emblemático, também que nos ajuda a entender a transformação e o que vai ser o destino dessa dissociação. Todo mundo conhece a frase famosa de Laplace, que é um cientista, né? E quando ele apresenta o seu sistema do mundo a Napoleão, e Napoleão pergunta, muito bem, nesse seu sistema do mundo, qual é o lugar que cabe a Deus? E a resposta famosa, emblemática de Laplace é: eu não preciso dessa hipótese. O que está implicado nisso aí? A resposta de Laplace a Napoleão, então, mostra que a ciência pode construir uma explicação englobante e, portanto, uma visão científica de mundo, e nessa visão científica de mundo, como eu dizia, por princípio, não há necessidade, não há lugar nenhum para qualquer referência à divindade como um transcendente, que dava o sentido e a razão de ser ao humano, mas que dentro de uma visão científica que não se interessa por essas coisas, que não cabe à racionalidade científica dizer qualquer palavra a respeito dos fins da vida humana, a referência a uma divindade é desnecessária, é ociosa. Ela se torna, então, obsoleta. Não era assim na visão antiga e medieval de mundo, na visão onde a divindade era o princípio e o fim de toda a ordem do mundo, mesmo de uma ordem científica, né?
nos termos da concepção de ciência antiga e medieval. Ora, na medida em que essa racionalidade que constrói o sistema de mundo científico de um Laplace, na medida em que ela se torna hegemônica na construção concreta do mundo moderno, o que vai acontecer? Já que nessa visão de mundo não há lugar para Deus, a referência religiosa que estava dissociada, ela vai estar em franca dessintonia, falta de sintonia com a visão, com a forma objetiva do mundo que vai ser construído cientificamente, tecnologicamente. Como consequência, se nós pensarmos na organização objetiva do mundo, na esfera objetiva no mundo, não na esfera privada das pessoas que estão vivendo nesse mundo, que tem as suas crenças, os seus ideais, os seus valores, mas na forma objetiva do mundo, que é estruturado de acordo com a racionalidade técnico-científica, que tem, portanto, essa característica de excluir, né, a referência, tanto a referência de uma natureza normativa, quanto a referência de uma divindade transcendente que deu o sentido da existência do mundo. Um mundo objetivo, a forma objetiva do mundo assim organizada, ela não vai oferecer suporte para as questões existenciais humanas fundamentais sobre o sentido da vida, as razões de ser e as formas da realização humana, né? A consciência moderna, então, vai fazer uma aposta no próprio homem como substitutivo dessas referências de sentido, de razão de ser. Por outras palavras, é isso que a gente chama de humanismo antropocêntrico moderno, né? O homem aposta que ele próprio, fechado em si mesmo, perdido o vínculo com as transcendências e com a natureza, ele pode encontrar em si mesmo, absolutamente em si mesmo, as razões de orientação, a razão de viver, o sentido da existência humana.